Ei, se liga, o reino tá no movimento e o Metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel. E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir... A gente sabe a nossa verdadeira motivação quando todo o seu prazer vai embora. Aí quando todos os seus motivos pessoais e egoístas caem por terra, né? Aí você tem duas alternativas. Ou você amaldiçoa Deus, ou você continua trabalhando. Porque eu quero que, a semelhança do que foi o enterro do meu pai, onde as pessoas mais falavam sobre Deus do que sobre meu pai, eu quero que quando eu for enterrado, quando velarem o meu corpo, eu quero que o nome que permaneça em tudo seja o de Deus e o meu fique por último, sabe? Eu quero que as pessoas falem, cara, glória a Deus. Fala galera, graça e paz, estamos aí no terceiro episódio do Na Estrada, tava aqui, rapaz, a beatbox às vezes ajuda aqui, não gosto de sair, viu? Mas é isso, estamos no terceiro episódio do Na Estrada e muito feliz de que você decidiu continuar acompanhando a gente aqui nesse terceiro episódio, depois de falarmos no primeiro episódio sobre como foi nosso chamado, o segundo episódio a gente falou um pouquinho sobre como que é exatamente o trabalho que a gente faz, e hoje, a pergunta de hoje é por quê? Por que vocês fazem isso? Qual é a motivação que está por trás disso tudo? E a gente vai tentar responder isso com o máximo de verdade, bondade, beleza e vontade possível, né, Mariana? Com certeza, cada episódio tem uma grande utilidade e esse eu com certeza vou ouvir nos momentos em que eu quiser desistir. Esse aqui vai servir para ficar na minha cabeceira invisível para os momentos difíceis e para celebrar também nos momentos que são felizes. Eu acho muito legal essa pergunta, Mari, porque na prática é o seguinte, a gente sabe que a gente pode fazer coisas que são aparentemente boas com os motivos que não são genuínos, né? Com motivos que efetivamente podem ter alguma coisa por trás. Por exemplo, a gente poderia estar fazendo esse ministério, desenvolvendo isso, porque a gente queria conquistar talvez a salvação no final. Ou a gente gostaria de viver esse ministério porque a gente quer que mais pessoas gostem da gente. Ou para que a gente continue viajando e passeando e conhecendo lugares diferentes. Existem tantos motivos possíveis, né, disso, e todos eles, em geral, na minha opinião, eles falam que de uma coisa não genuína, né, de motivos que eles não são robustos, preciosos o suficiente para sustentar esse trabalho até o fim. Então essa pergunta é muito boa, né? Porque é um trabalho que envolve a nossa vida como um todo. A gente está dedicando a nossa vida em tempo integral para isso. E por quê? Por que a gente faz isso? Eu queria perguntar para você, Mariana Moraes. Por que Mariana Moraes? A gente tá muito sério nesse programa do Na Estrada. Mariana. Eu até xinguei no último, eu xinguei. Você é o humor do programa. Meu Deus! No episódio do Metanoia que a gente joga de terça-feira, o humor do programa é o Gabriel Zambianco. Agora, com o Gabriel Zambianco não está por aqui, tu tem que fazer esse papel. Não, eu quero a cópia do meu contrato, porque se eu tiver que imitar o Zambianco, não venho mais. Não quero participar. Abraço ao Zambianco e ao Lucas mais uma vez, que são queridos, pessoas que a gente honra muito aqui. Mas é isso aí, Mariana, como é que é esse negócio aí? Por que você faz isso? Por que você decidiu viver o reino de Deus de uma forma em tempo integral, como você disse no episódio passado, produzindo mesas, né, ou empoderando mesas com o evangelho? Por quê? Por que fazer isso? Por que dedicar sua vida a isso? Entre todas as respostas possíveis, a que me vem mais de imediato porque eu tive o privilégio de ser uma cientista social, porque eu estudei numa excelente faculdade de Direito e tive várias matérias que falavam sobre política, economia, enfim, geografia. E basicamente eu tive o privilégio, né, de saber basicamente como o mundo funciona e sentir ou estar lá numa posição de ver
a pior parte possível do sistema. E que, na verdade, não é uma pior parte isolada. Ver o sistema, né? Porque não é que a gente vive uma vida tranquila e, de repente, tem uma pessoa lá sofrendo. Basicamente, querido ouvinte, existe um holocausto em curso. Toda vez que você se perguntar, ouvir alguém perguntando por que os alemães permitiram que aquilo acontecesse na Alemanha nazista, se dê um tapa na cara e pense, por que eu permito um holocausto, um genocídio das pessoas hoje em dia, como acontece? Enfim, porque a gente está no auge de exploração, assassinato, violência. Eu falo isso sempre que possível, porque eu acredito que eu ter tido o privilégio de entender a dinâmica do sistema na verdade, um direcionamento missional para trazer a verdade para o mundo. Então, eu entrei em depressão, cara. Quem viu o episódio do chamado, do nosso chamado, o primeiro episódio, viu que eu entrei em depressão de ver a realidade do mundo, de ver como eu era privilegiada. E, cara, eu tentei de tudo. Eu tentei militância, tentei estudar, tentei vários rituais, tentei vários caminhos, mas o evangelho é minha última grande cartada. E descobrir que existe um superpoder em cada ser humano de dizer a verdade e alguma coisa boa acontecer, caraca, eu crio muito nisso. Crio e vivo, e não tinha como, tendo o tamanho da consciência do holocausto que é o planeta Terra hoje em dia, e o tamanho da consciência do poder dessa verdade, não dar a vida por isso. Foi uma coisa óbvia. Realmente eu me consideraria, no mínimo, imbecil de saber tudo que eu sei e, sei lá, fazer um enxoval. Por que não? Ou, sei lá, me trancar num quarto e me programar a minha vida. Sendo que não há vida longe, né, da nossa bolha. Então eu diria que é isso. Descobrir que o mundo é péssimo e descobrir um jeito que funciona, que tem um espírito poderoso e amoroso, sustentando um trabalho de uma igreja invisível pelo planeta Terra que gera jardim onde pisa, em meio a infernos. Como é que eu não ia dar a vida por isso, galera? E como que essas motivações, Mari, que você citou agora, como que elas se sustentam diante das dificuldades desse ministério? Tipo assim, o que vem no teu coração quando a coisa tá difícil demais? Quando, tipo assim, a vontade de desistir é surreal, é bizarra, e aí vem no teu coração o quê? O que te mantém ávida para isso? KKKKK, não quero desapontar ninguém, né? Mas eu não posso ser hipócrita, gente, porque a real é que eu não acredito que exista algo de mim que me deixe ávida. Porque depois, sei lá, umas 2 semanas de dar vida, eu bugo, galera. E eu falo, Senhor, é enxofre demais. Eu vou desertar, eu não aguento esse bafo de enxofre na minha cara. Nem vou pedir lugar no céu, que eu sei que eu sou indigna. Indigna. Mas, cara, não dou conta. Eu diria que dentro de mim, em Marianinha, não há nada que me deixe ávida. Muito pelo contrário. Eu diria que se eu não tivesse em comunidade, se Deus não tivesse misericórdia de mim e me ensinando a ser misericordiosa com a raça humana todos os dias, e eu sou bem ruim nessa lição, pra ser sincera. Se eu não tivesse uma comunidade pra me afirmar e me dar um motivo pra continuar, eu já teria chutado o balde há muito tempo, porque sozinho ninguém aguenta esse trabalho não, galera. Isso aqui é um corpo, é a mesma coisa que uma mão andar por aí solta, achando que vai mudar o mundo. Eu preciso estar colada em algum contexto. Então, eu diria que é a comunidade. E eu só queria fazer um parêntese, Rô. Já que eu tô falando muito, vou tomar conta do episódio inteiro até ele acabar. Que você falou das motivações lá, né? Que podem ser muitas motivações egoístas. Eu tava meditando muito hoje naquele mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. E, cara, a real é que viagem, no caso, não é muito meu hobby, mas poderia dar um exemplo aqui. A gente viaja muito. Sim, eu gosto de viajar. Amo viajar. Amo comer comida diferente. Amo várias coisas sobre esse trabalho e que provavelmente também tem motivações egoístas no meu coração. Amo várias coisas e que dizem respeito a mim. Só que eu vejo que eu amo sobre todas as coisas a Deus. Eu tenho coisas nesse trabalho que me identificam, que me deixam alegre, que me dão prazer. E eu também vivo. Ainda não sou redimida. Eu tenho prazeres envolvidos nisso. E isso também me motiva, porque dizer o contrário seria ser hipócrita. Mas
A gente sabe a nossa verdadeira motivação quando todo o seu prazer vai embora. Aí quando todos os seus motivos pessoais e egoístas caem por terra, né? Aí você tem duas alternativas. Ou você amaldiçoa Deus, ou você continua trabalhando. E aí você vai saber se você ama Deus sobre todas as coisas ou se você não ama Deus sobre todas as coisas. Porque ele é tão misericordioso que não falou amar só a mim. Ele falou me amar sobre todos. Eu gostei muito disso que você falou, porque talvez na sua mente aí esteja tipo uma hierarquia de motivações. No sentido de que, tipo, você pode ter algumas motivações bagunçadas dentro de você, mas se você tiver uma que é amar a Deus sobre todas as coisas, todas as outras vão se subordinar a elas, de forma que, se, por exemplo, os prazeres, as coisas, tipo assim, boas, agradáveis e prazerosas do reino deixarem de ser vividas, essa motivação maior, que é de amar a Deus sobre todas as coisas, ela vai superar todas as outras, né? Eu acho que é mais honesto desse jeito que você falou. Porque realmente, em algum momento, a gente pode ter flertes dessa vontade de, tipo, experimentar coisas que o reino traz também, de tornar o reino um pouco de um entretenimento. Ah, é legal estar junto com a galera, é legal sempre comer junto com a galera, é legal sempre estar junto. Só que, cara, quando isso tudo acaba e você ficar sozinha, tem momentos na nossa caminhada que a gente fica assim, né? Isso talvez não sustente. E ao final, se você tem uma grande motivação por trás, então você pode mergulhar mais fundo, né? Muito legal isso. Sim, e até porque se o nosso mestre foi tentado nisso, lembrando de uma coisa que a minha amiga, nossa amiga Cristal Brito, linda, saudade, falou, a gente teve uma conversa sobre isso, que, cara, quando Satanás propôs para Cristo pular do penhasco lá, que Deus ia mandar anjos, é exatamente essa tentação de você viver o teu entretenimento e colocar em Deus a responsabilidade de patrocinar algo que é o teu entretenimento. Então, se tentou a Cristo, por que não tentaria a gente? E a real, cara, que eu acredito que essas tentações têm o propósito também de mostrar pra gente quem a gente é, porque a verdade é que Deus vê o nosso coração. Ele não precisa que a gente seja tentado e nem ele nos tenta na intenção de provar uma coisa que ele já vê. Mas é porque muitas vezes a real é que a gente também se questiona de fazer tanta loucura se a gente não tá doido da cabeça, tá obcecado com um negócio bizarro. E também não vou dizer que essas coisas egoístas são arrancadas de um jeito fofo, porque não são. Ninguém gosta de ser contrariado, nenhuma carne deixa de sangrar quando pisa, e carne não é só corpo físico, é emocional também. Então a gente leva o caramba tendo as nossas motivações confrontadas todos os dias com as privações. Mas aprendemos a celebrar isso também, né? É isso aí. Eu, falando sobre as minhas motivações, eu queria, antes de até começar a discorrer sobre isso, Mari, e também todos vocês estão ouvindo a gente aqui, eu quero dizer para vocês que essa é uma informação que eu compartilho somente com os meus melhores amigos. Eu acho que eu nunca organizei as informações desse jeito para alguém que não seja muito próximo a mim, porque quando a gente fala de motivações, né, a gente está falando de algo muito precioso. Eu estou falando de algo muito precioso para mim. O que motiva eu acordar todos os dias? O que me motiva a ser imparável? O que me leva a essa dimensão? Então eu quero dizer para você que o que eu estou compartilhando contigo agora, que está ouvindo Metanoia, é o que há de mais precioso em mim nesse momento. Porque eu estou entregando para você aquilo que mostra a minha vulnerabilidade para várias coisas, né? Então eu vou te dizer que eu organizo os motivos pelos quais eu faço esse trabalho em três motivos. Eu divido em três. O primeiro deles é a identidade. E quando eu falo de identidade, eu quero dividir a identidade em dois. A identidade que vem do meu pai Abba e a identidade que é o DNA que deixou também o meu pai Elias, mais conhecido pelos próximos da minha família como Tilias, né? Ou tio Elias. Com sotaque mineiro, Tilias, né? Ti. Quem é mineiro sabe o que eu tô falando. E a identidade do pai Abba cara, depois que eu entendi isso, né, que eu participo de quem Deus é,
e que quando eu piso nos lugares, é Deus pisando nesses lugares, eu não só participo do que Deus está fazendo, mas do que Deus é. Isso deu muita convicção para mim de fazer as coisas, né? É motivador para mim saber que o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o Deus todo amoroso, onipresente, onisciente, onipresente, cara, ele é em mim, cara. Isso para mim é muito louco, tipo, não por causa do poder dele, do que eu posso fazer com o poder de Deus, mas com a face dele, o caráter, sabe? Participar de quem ele é no caráter dele é muito incrível para mim. Assim, é uma luta constante para sempre representá-lo bem. A segunda característica da identidade fala sobre meu pai. E aí eu queria contar para vocês, cara, uma coisa que é muito sensível para mim mesmo, que é o dia que meu pai faleceu e a gente fez um velório para ele. A gente esperava receber, sei lá, umas 40, 50 pessoas, e a gente se surpreendeu com o número de pessoas que foram ao velório do meu pai, beirando aí na casa dos 500 pessoas que passaram por ali em algum momento. Ele foi velado ali na cidade de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo, e eu me surpreendi muito com o que eu vi naquele dia, que foi as pessoas falando sobre o quanto meu pai havia ajudado as pessoas. Tipo, uma pessoa cruzava comigo e falava: cara, teu pai levava minha filha para fazer fisioterapia todo dia na cidade, da zona rural para a cidade. Aí uma outra pessoa cruzava e falava: meu, seu pai me deu cesta básica por 1 ano. Outra pessoa cruzava e falava: não, porque seu pai sempre me ajudou com problemas de educação do meu filho. O outro, então tinham várias coisas que as pessoas iam dizendo sobre o fato que meu pai ajudou, e eu não tinha noção nenhuma a respeito disso. Eu não sabia que meu pai fazia tudo isso. Eu sabia que meu pai era um homem bondoso e que se sacrificava pelas pessoas, mas eu não sabia que ele era tão bondoso assim. E aí, depois, mais tarde, eu fui entender que ele deixou esse legado para mim, porque o meu maior sonho era poder comprar para meu pai uma chácara, um sítio com uma picape dentro. Esse era o maior sonho que meu pai tinha para realizar na Terra. E ele nunca conseguiu realizar porque, na prática, ele sempre se doou para outra pessoa, né? E eu vejo que essa face, essa característica da identidade do meu pai me carrega muito. É muito importante para mim, porque eu quero que, a semelhança do que foi o enterro do meu pai, onde as pessoas mais falavam sobre Deus do que sobre meu pai, eu quero que quando eu for enterrado, quando vocês que são mais próximos a mim velarem o meu corpo, eu quero que o nome que permaneça em tudo seja o de Deus e o meu fique por último, sabe? Eu quero que as pessoas falem: cara, glória a Deus pelo Rodrigo, glória a Deus pelo que ele falou aquele dia, pelo que ele fez aquele dia, pelo que ele falou, pelo que ele cantou, pela forma como ele me tratou. Glória a Deus, porque Deus, e sempre como Deus é a prioridade das coisas, sabe? Então eu quero deixar essa marca que talvez seja evidenciada ali num velório, assim como foi com meu pai. Eu quero seguir com esse legado do meu pai, de que lá no velório mais lembrado foi o nome de Deus do que o nome dele. Então a primeira característica, o primeiro motivo é esse, motivo de identidade. Ora por parte do Abba, ora por parte do meu pai Elias, que eu sinto muita falta, faleceu em 2015, e que eu certamente verei ele nessa nova fase da eternidade. O segundo motivo que me faz levantar todos os dias é a constante expectativa de receber Deus a qualquer momento. No sentido de que eu creio demais na volta de Jesus, nessa volta que é pregada pela comunidade adventista e que muitas outras igrejas cristãs também pregam, né? Eu não sou adventista, mas eu me considero um cristão com raízes importantes da igreja adventista, porque foi ali que eu me criei, foi nessa religião que eu me desenvolvi. Saber que a qualquer momento ele vai chegar, que ele vai chegar como um ladrão à noite e vai pegar todo mundo despreparado. Então eu espero ele chegar todos os dias. Algumas pessoas, uma vez ouvindo eu falar sobre isso, disseram assim: cara, mas tem muitas profecias para se cumprirem ainda, etc. Cara, eu não penso sobre as profecias, a real. Eu quero viver todos os dias como Cristo, porque daí eu terei paz, que quando ele chegar eu vou recebê-lo bem. Então não é sobre o medo de Jesus chegar e eu não estar fazendo o que ele pediu. Não, é sobre ele chegar e eu receber ele bem.
de dizer, cara, eu sabia, eu entendi o que você queria que eu fizesse, e eu tô entregando tudo por isso. Então eu quero receber bem Jesus, quero ser encontrado fazendo exatamente aquilo que Jesus disse para eu fazer e que eu compreendi. Esse motivo também me ajuda a levantar todas as manhãs. E o terceiro motivo, tão importante quanto os outros dois, é o motivo de todo o amor que eu recebi da minha família quando eu era criança. Né? Por que eu tô dizendo isso? Porque nesse contexto de missão eu aprendi a ver, cara, que muita gente teve dificuldade com seus pais, com suas mães, e que deixaram marcas na história dessas pessoas, de forma que essas marcas, elas direcionam a vida delas, de forma a viver muitas vezes em sofrimento, viver com doenças psicológicas, doenças físicas. E, cara, eu tive uma infância muito de amor, assim. Cara, eu apanhei muitas vezes da minha mãe, muitas. Eu não sei contar. Eu acho que, sei lá, do período de que eu tinha 6 anos de idade, que eu consigo me lembrar de alguma coisa, até os meus 10, 11 anos de idade, eu me lembro que eu apanhava toda semana. Toda semana eu apanhava da minha mãe. E isso não mudou o fato de que eu era amado. É que minha mãe, ao mesmo tempo que ela me batia para me corrigir de alguma coisa, ou enfim, porque ela não conseguia lidar com alguma coisa, ao mesmo tempo que ela fazia isso, ela sempre nutria muito amor em mim, sabe? Assim, a certeza de que eu era amado por ela, que eu era amado pelo meu pai, a certeza de que Deus me amava. Então eu sempre recebi muito afeto de toque físico, recebi muito afeto de atos de serviço. E, cara, tudo isso me formou como alguém que não tem carência de amor, sabe? Eu me sinto completamente abastecido pelo amor de Deus e o amor da minha família. De forma que quando eu vejo, então, as pessoas à minha volta, eu quero repartir o máximo que eu puder de amor com essas pessoas, né? Entregar para elas aquilo que eu recebi em abundância. Ou seja, eu recebi uma bênção muito grande de Deus, é como se eu recebesse um grande depósito de amor, um depósito milionário, como se eu tivesse ganhado na Mega Sena do amor, e agora, porque eu tenho muito dinheiro, ou muito amor para dar, fazendo um paralelo com a Mega Sena aí, então eu posso distribuir com fartura, né? Então, eu acho que esses 3 movimentos são muito importantes para mim, são as motivações que me levam a todos os dias acordar de manhã. Quando os dias estão difíceis, como eu fiz essa pergunta para ti, Mária, quando os dias estão difíceis para mim, como que eu lido com isso? Eu gosto de lembrar desses 3 motivos, e eu gosto de lembrar de situações que eu vivi, né, de momentos que eu vivi com pessoas, onde essas pessoas foram reconciliadas e elas encontraram vida, e hoje elas vivem de forma diferente. Então lembrar dessas histórias me mantém de pé. Então eu acho que há os 3 motivos, mas há também as evidências desse trabalho que me mantém com o coração sempre aquecido, né, em prol da missão. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que as minhas motivações estão amparadas nessas faces aí. Eu tenho que confessar que eu preciso me lembrar desses porquês com muita frequência, porque parece que, como eu falei, não dá vencimento. Parece que todo o trabalho é muito de formiguinha perto do sofrimento. E investigando mais profundamente, cara, por que esse trabalho, por que esse estilo de vida, é porque ele quis. Na real é isso, porque é ele que sustenta, é ele que dá os frutos, é ele que lembra a gente nos dias difíceis, é ele que nos dá fé, como autor da nossa fé. É só por ele, porque a sensação que eu tenho é que se não fosse ele ativamente movendo os pauzinhos dele, apesar de mim, nenhum porquê seria suficiente. Essa é a verdade sobre mim, que é muito dura, mas é a verdade. Eu tô aprendendo, inclusive, com o Rô, hoje a gente estava conversando sobre isso, a ver mais valor, porque, galera, eu até entendo quem quer se alienar muitas vezes do mundo, porque quando você vê ali no chão da vida o que tá rolando, velho, ou você crê no evangelho e se apega, ou você se deprime, porque é muito difícil. Então eu queria destacar isso, de que talvez nenhum porquê aqui que a gente vai falar vai ser suficiente, ou mais
prático do que você pedir para ele operar em você o querer dele. Para que ele opere o efetuar do querer dele, não precisa nem pedir, ou pelo menos porque ele vai efetuar, mas talvez trazer uma intencionalidade para que ele faça isso hoje, agora, nesse momento. Porque a resposta verdadeira seria isso, porque ele quer, porque ele quis. Momento Pix. Oi, aqui é a Raíssa Almeida, eu sou de Hortolândia, São Paulo. Conheço o Rô e a Mari já faz alguns anos. Tive minha vida impactada por esse ministério e convido você a apoiar também. Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada@gmail.com. Estava pensando aqui também sobre alguns questionamentos que eu recebi ao longo da minha caminhada. Eu não sei se você recebeu também, Mari, assim, tipo, as pessoas questionando sua motivação, sabe? Já aconteceu comigo. E uma das coisas que eu ouvi uma vez que me marcou muito foi quando uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: cara, eu sei porque que você largou tudo e foi viver isso aí. Você largou tudo pra viver isso aí porque você quer fugir da realidade. E eu acho que tem... Eu parei pra pensar sobre isso, porque veio de uma pessoa muito próxima, e eu realmente falei, cara, será que eu tô fugindo da realidade mesmo? Será que todo o meu esforço tá sendo em prol de não suportar a minha casa, né? E eu parei, cara, pra ver que o meu contexto de vida era muito favorável pra mim. Tipo, eu tinha um casamento que funcionava muito bem, eu tinha uma empresa que funcionava muito bem, eu tinha amigos muito bons, eu tinha pessoas muito boas à minha volta, as famílias em casa eram tudo muito bem reconciliadas, salvo algumas pequenas exceções. Então, não seria um motivo suficiente para mim de eu fugir. E aí, ao meditar sobre isso, até aprendi uma coisa interessante sobre esse negócio de fugir da realidade. Porque na prática, quando a pessoa disse isso, eu não criei no começo. Falei, não, eu não fujo da realidade. Mas depois eu fui meditar um pouco mais sobre o que isso significa. E aí eu pensei, não, cara, a real é que eu fujo da realidade mesmo. Eu fujo da realidade na direção da verdade. E aí eu passei a ver qual é a diferença entre realidade e verdade. Porque a realidade eu experimento. Através dos meus sentidos e através das minhas emoções, eu experimento as coisas da vida. Eu experimento a dificuldade da vida, eu experimento o que é não ter tudo que se quer, o que é não conseguir se relacionar tão bem como se gostaria, o que é tudo isso. Eu consigo experimentar isso na pele. Eu sei às vezes que eu chorei, às vezes que eu fiquei com raiva, às vezes que eu fiquei irado, por conta da minha vida não ser exatamente aquilo que eu queria pra mim. Então isso era real, eu experimentava porque era real. Real no que sentido? É possível constatar através dos sentidos. Mas eu entendi que a maioria das coisas, ou melhor, nem tudo que é real é verdadeiro. Então, eu sim, estou fugindo da realidade, na direção da verdade, porque eu estou fugindo da realidade para encontrar cada vez mais de Cristo, cada vez mais da verdade em mim. Essa é a minha busca hoje. Fugir da realidade definitivamente, em busca da verdade. Talvez, então, se essa for uma constatação plena, verdadeira mesmo, talvez a gente não deveria dizer para as pessoas que elas estão fugindo da realidade quando elas estão voltadas a vícios, a ídolos, a sei lá, todo tipo de distração, mas que elas estão fugindo da verdade, entende? Que ao buscar meios de satisfazer as suas carências, elas estão fugindo da verdade, porque a verdade sobre elas é que a bênção de Deus já chegou para cada um de nós. E uma vez entendido isso, uma vez que eu entendo que toda essa bênção de Deus agora é parte de quem eu sou, agora eu posso então mergulhar profundamente em repartir e não em obter de alguém aquilo que eu não tenho. Então eu acho que tem muito essa questão, fugir da realidade ou fugir da verdade. Para mim, esse pensamento hoje faz muito sentido e também me norteia
toda vez que eu paro para pensar nos meus motivos, eu me questiono, será que eu tô fugindo da verdade? Ou será que eu estou fugindo para a verdade? Eu acho que é um bom questionamento para mim. É muito boa essa reflexão. E eu creio que também tem uma pergunta interessante que é por que não fazer isso? Entende? E que essa talvez seja uma pergunta que é muito determinante e intrigante, porque, cara, beleza que você vai focar aí numa distração, num prazer, num vício, num ídolo, como o Rô falou, mas, cara, todo mundo já tá careca de saber que é uma noite de prazer, entendeu? Depois vem a ressaca. Todo ídolo tem ressaca, todo vício tem ressaca, toda fuga tem ressaca. E a tristeza é que a realidade, ela tem o seu lado positivo, né? Tem o seu lado prazeroso, mas ela tem, com certeza, fatalmente, o seu lado dilacerante. Porque é bom dizer isso também, que a gente também sempre gosta de pontuar que a gente também experimenta tristeza, também experimenta raiva, mas existe uma diferença que até Paulo fala isso, da tristeza que leva para a vida, da tristeza que conduz ao arrependimento. E da tristeza também que é do mundo em relação à iniquidade, a tristeza ímpia, né? Que na verdade só deixa a gente pior, assassina mais a gente, mais desacreditado, mais afundado em mentira, mais desanimado, que suga a energia. Então, ter consciência também de que não viver Cristo é uma tremenda cilada, também, não vou dizer um motivo lógico, até pragmático dos discípulos, de cara, pra onde eu irei, entendeu? Só tu tens as palavras de vida eterna. Até a adolescência a gente perdoa isso, cair em certas idiotices. Mas qualquer pessoa que é adulta, que sabe minimamente como é que a vida funciona, que sabe o preço que a vida cobra, vai dizer pra onde eu irei, entendeu? Então, por que não fazer isso? Porque não faz sentido também, galera. Então, todos os motivos do mundo. Eu acho que o Rô não tem nenhuma observação, mas Rô tem? Não, só dizer que eu acho que a gente respondeu essa pergunta, né? De qual era a nossa motivação. Eu espero que tenha sido suficiente aí para resolver essa conta. Show! Boto fé, até a nossa próxima mesa. O reino tá no movimento e o Metanoia na estrada.